Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro, num dia muito importante para a história da República Brasileira, porque a partir das 19 horas dessa terça-feira, nós teremos a continuidade do julgamento que decretará a perda de direitos políticos do ex-presidente da República na sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Não existe um analista aqui no Brasil, um jurista que aponte que o veredito se dará em sentido contrário. Portanto, os meios de comunicação vão ter que escolher uma nomenclatura, né, que se adeque melhor à figura do ex-presidente quando esse veredito for proclamado, né? A gente vai começar a chamá-lo de delinquente condenado, de criminoso condenado, ou apenas delinquente ou apenas condenado. Enfim, são várias as possibilidades, mas nenhuma delas trará para a figura do ex-presidente da República uma alcunha elogiosa, né? Isso será apenas o primeiro passo para outras tantas condenações que vão recair sobre as suas costas e mais do que isso. Existem outros processos que estão correndo lá no Tribunal Superior Eleitoral que implicam pelo menos 70 políticos que têm uma conexão com o Bolsonaro. Estranhamente, um grande veículo de comunicação, né, do Grupo UOL, Folha, que foi hostilizado durante todo o governo Bolsonaro, está abrindo as portas, né, está se escancarando para que o ex-presidente da República faça ali proselitismos da sua insanidade. É uma questão que denota coisas muito complicadas no jornalismo aqui no nosso país, né? Se é que ainda existe jornalismo na grande mídia aqui do Brasil. Eu tinha preparado aqui mais alguns temas para conversar com vocês, mas ao começar a assistir hoje o depoimento do coronel Jean Lavande, lá na CPMI do dia 8 de janeiro, realmente, gente, eu tive que me controlar para não transmitir para vocês assim, a minha indignação, a minha total estupefação diante de um militar, de uma pessoa formada dentro das academias militares aqui no nosso país, que deu uma demonstração de um sentimento, de um comportamento que eu queria que vocês mandassem um comentário também aqui para o nosso portal. O que vocês acham de uma pessoa que se comporta desse modo? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões. Hoje também teve uma live mais cedo do presidente Lula, que vai merecer de nós todos aqui uma análise mais ampla, né? Mas, enfim, hoje, nesse primeiro encontro aqui, eu quero jogar luzes sobre esses acontecimentos, do que foi que nós nos livramos aqui no nosso país. Quem era essa gente que queria nos governar durante mais 4 anos, sabe Deus lá, fazendo o quê com o nosso país, com o nosso futuro? Bom, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever aqui conosco, você que é muito bem-vindo. É muito importante a gente sempre fazer essa chamada aqui na abertura dos nossos encontros para mais pessoas tomar essa iniciativa, né, de se inscrever aqui, porque senão a pessoa acaba esquecendo e fica para depois. Já somos quase 800 mil pessoas aqui no nosso portal. Então você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe. E não esqueça de mandar o seu comentário e de dar o seu joinha. Lembrando que nós também temos o nosso clube de membros, tá? É uma forma adicional que você que gosta do seu canal predileto, gosta do seu espaço aqui, do seu portal, é uma forma de você prestigiar, de você apoiar de uma forma mais efetiva. E lembrando também que nós temos um chat onde eu sempre bato um papo ao vivo com vocês entre 5 horas e 5 e meia para a gente trocar algumas ideias ali, eu responder algumas perguntas antes de entrarmos no ar, tá bom? Então, vamos aqui aos nossos temas, né? Gente, é impressionante, todos nós sabemos que o Bolsonaro andou falando da Folha de São Paulo, e a Folha de São Paulo é muito resignada. Aliás, a grande mídia, né? Eles deixaram o Bolsonaro, não ficaram atrás do Bolsonaro, né? Cobrando dele, né? Insistentemente, fazendo o papel que a imprensa deveria fazer. Porque o criminoso, quando pratica um crime, e ele está circulando, ele está indo para o fórum, está, enfim, do lado de fora do fórum, ainda quando não deu, quando está ali no espaço aberto, né? A imprensa vai para cima, a imprensa quer saber, a imprensa pergunta, a imprensa vai perguntar para parentes, a imprensa vai para perguntar para advogados, enfim. Mas não, o Bolsonaro falava no cercadinho, estava tudo certo, ninguém... a insanidade que ele propalava todos os dias servia para contaminar uma parcela muito importante da sociedade brasileira e atrair a outra parcela indignada para debates absolutamente no campo da insanidade. O discurso político do nosso país foi rebaixado, foi jogado lá embaixo. E agora estou vendo aqui, ontem à noite,
a jornalista Mônica Bergamo foi até a casa do senhor Fábio Van Garten, que é assessor de comunicação do Bolsonaro, para fazer uma entrevista exclusiva com o Bolsonaro, absolutamente dócil, respondendo uma série de situações ali, né? Enfim, e sendo pouco admoestado, né, jornalisticamente. Então, não sei se a gente pode dizer se essa entrevista da Mônica Bergamo se enquadra em alguma coisa que a gente possa chamar de jornalismo. Ela que me desculpe. Não dá para tratar alguém que foi tão criminoso, alguém que foi tão ostensivamente contrário à imprensa, e olha que a imprensa fez um grande favor a Bolsonaro em não desnudá-lo, né, ao longo desse tempo todo. Enfim, então foi um negócio que eu acho vergonhoso, tá? A entrevista tem esse título aqui: Bolsonaro diz que é imbrochável e que tem bala de prata para 2026. Em entrevista à Folha, na véspera do julgamento que pode torná-lo inelegível, ex-presidente diz que Michele Bolsonaro pode ser candidata a presidente, mas não tem experiência. Evita apoiar Tarcísio de Freitas e revela que foi convidado para trabalhar como garoto propaganda nos Estados Unidos. E o Kiko, né? O que nós temos a ver com isso, né? Por que agora está se dando espaço para se reproduzir pela mídia, para reproduzir pelas redes, a fala de alguém que ganhará essa alcunha que eu disse para vocês aqui, alcunha de criminoso, ou de delinquente criminoso, delituoso, enfim, condenado, porque condenado certamente ele será, né? Bom, então eu queria fazer esse registro aí, não vou nem discorrer muito sobre o teor dessa entrevista, que só tem patifaria, enfim, infelizmente eu sou obrigado a usar esses vocábulos aqui, mas, enfim. Como a gente tem tratado aqui dos temas, né? Com muita honestidade e muita franqueza. Então vamos seguir em frente. Defesa de Bolsonaro no TSE omite sobre desinformação contra urnas a embaixadores. Advogados negam ilícito eleitoral, mas evitam abordar evidência de falas. Julgamento no TSE será retomado nesta terça-feira. Os advogados do Bolsonaro, eles cometem um erro clássico no direito, no exercício da defesa, porque as defesas, de uma maneira geral, em qualquer campo do direito, ela sempre tem que refutar o argumento que está sendo proposto por quem está propondo a ação. Então, a cada argumento que é colocado ali merece uma resposta específica, porque o silêncio em relação àquilo que está sendo apontado ali representa a anuência, que você concorda, você não contesta aquilo. Então, todos os crimes que Bolsonaro cometeu, todos os ilícitos que ele cometeu, todas as improbidades que não foram rebatidas ponto a ponto, são consideradas como verdadeiras. Portanto, como é que uma figura dessa escapa de uma condenação? Dizer que o Bolsonaro é uma pessoa de pouca inteligência, porque a defesa está indo para esse lado, né? Ele não tem cuidado com as palavras, ele é uma pessoa descuidada, ele não pensa direito, enfim, é uma pessoa com problemas cognitivos, uma pessoa com problemas mentais. Então, isso alivia a pessoa de um crime? Então, vocês já sabem que não, né? E aí, gente, a situação hoje deplorável. Eu separei só esse trecho aqui, porque esse trecho aqui nos dá conta, né, de como anda a formação, a hombridade, o caráter de algumas pessoas que são formadas dentro das academias militares. Bom, o Bolsonaro foi formado dentro da academia militar, né? O general Heleno foi formado na academia militar, o Pazuello foi formado na academia militar, o Braga Neto de uma academia militar. Então, quer dizer, nós tivemos aqui no governo Bolsonaro o suprassumo das coisas que deram errado aqui no nosso país. Especificamente dentro do campo da formação de militares aqui no nosso país. Eu poderia enumerar outros tantos, né? Fazendo absolutamente um contraste com os militares que são bem formados, os militares que conseguem ter uma leitura da realidade adequada, porque se não fosse isso, gente, nós estaríamos numa situação, o abismo teria chegado, né? Se não fosse uma resistência, ainda existir pessoas com honra, pessoas com percepção da realidade, pessoas com responsabilidade, pessoas de fato que zelam por uma existência do nosso país. Mas não é o caso de todas essas pessoas do universo militar que se acoplaram àquilo que a gente chama de bolsonarismo. Então hoje está lá na CPMI, enquanto eu estou falando aqui com vocês, esse coronel Jean Levin, é o que foi flagrado pela perícia da Polícia Federal em conversas golpistas com o Coronel Cid. Resumo da ópera, ele tem várias mensagens com o Coronel Cid, ou para o Coronel
Coronel Cid, que ele pede para o Bolsonaro tomar uma atitude drástica, ou seja, comandar as Forças Armadas para um golpe militar aqui no nosso país. Flagrado, o que faz essa figura? Gente, no mundo do crime, muitos criminosos, quando são confrontados ali com o juiz, quando o Ministério Público pergunta se ele cometeu aquilo, muitos dizem que sim e dizem as razões por que cometeram aquilo. Eles negam, às vezes, crimes que não cometeram, né? Mas eles confessam crimes que eles realizaram. No mundo inteiro, quando alguém tem convicção e é apanhado pelo Estado, a pessoa colocada ali no banco dos réus, elas não se comportam como ratos, elas se comportam como pessoas que têm convicção, cometeram crimes e vão assumir a responsabilidade dos crimes que cometeram. Isso em várias culturas, em várias partes do mundo é assim. Agora, no Brasil, a gente está tendo uma figura que é egresso das Forças Armadas, que é flagrado num discurso golpista e quando é confrontado, ele se coloca na posição absolutamente acovardada. Aí eu queria o comentário de vocês. Vamos acompanhar aqui. A Lisiane Gama, a relatora da CPI, faz esse questionamento para ele de um modo até elegante, de um modo educado. Vamos ver o que aconteceu na sequência aqui. Vamos lá. Se fosse comandada pelo presidente da República, ela seria legitimada. Então, eu queria que o senhor me explique, até porque o senhor tem conhecimento nessa área, até porque é um profissional da área, um militar de carreira, então me explique como seria legitimado se fosse um presidente ou então um presidente da República que tomasse a decisão em relação a essa intervenção. Então, está dizendo que na mensagem ele disse assim, o presidente tem que decretar, porque se o exército fizer por conta própria, vão dizer que é golpe, mas se o presidente der o golpe, né, ele não falou golpe, mas se o presidente mandar o exército, aí a gente pode dizer que não, mas aí haveria ruptura institucional. Aí o que responde o cidadão? Senhora relatora, eu queria só complementar, responder o que o senhor falou do golpe. A única mensagem em que aparece a palavra golpe não é mensagem minha, foi uma mensagem por mim recebida e eu em nenhum momento disse golpe. Em nenhum momento disse, então não consigo prever, imaginar como seria um golpe, porque em nenhum momento eu previ esse golpe. A minha missão, a minha intenção foi sempre fazer com que o Coronel Cid entendesse que viria uma manifestação do presidente e aquela manifestação faria com que as pessoas retornassem às suas casas, o Brasil seguisse, prosseguisse. Em nenhum momento eu defendi o golpe, senhora senadora. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É uma canalice, me desculpe, eu nunca pensei que eu pudesse estar fazendo aqui um encontro com vocês, e reproduzir tantos impropérios, né? Mas o que a gente vai dizer de uma figura como essa? Ele dentro daquele ambiente que a gente estava aqui no nosso país, um ambiente absolutamente degradado, onde uma parcela da sociedade, né, do mundo bolsonarista, queria uma ruptura institucional, queria que o exército fizesse alguma coisa, aí um alto dirigente das Forças Armadas tem contato com o assessor direto do presidente da República da época, fica estimulando esse tipo de ato golpista, aí quando é flagrado, não quis dizer isso, não quis golpe, eu queria que o presidente dissesse para as pessoas para voltarem para suas casas de forma ordeira, para que não estressasse o nosso país. Gente, é uma patifaria gigante, só que acontece o seguinte, isso que está sendo registrado hoje na CPMI, não vai ficar só nisso, porque vai ser feito um relatório com as imputações criminais, com as práticas delituosas, e isso tudo será encaminhado ao novo Procurador-Geral da República, que não será o senhor Augusto Aras e nem a senhora Lindora Araújo. Então vamos ver se essa lenga-lenga, esse rolandolerismo do senhor Jean Levan, essa figura que se comportou dessa forma, como eu estou mostrando para vocês, classifique aqui no seu comentário como é que você acha, o que você acha desse coronel, enfim. No final da história, a Lisiane Gama preparará um relatório e incriminará essas criaturas todas. A fila vai andar para essa gente. Mais tarde, eu venho aqui comentar com vocês mais algumas possibilidades para esse julgamento do Bolsonaro e também alguns aspectos aí da live do presidente Lula. Tá bom, gente? Por enquanto, vamos ficar aqui, vou acompanhar aqui o resto do depoimento dessa criatura, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde. Tchau!